Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um tema e agora nós vamos falar sobre as epidemias no Brasil como desafio para a saúde pública. Mas eu não estou sozinho não, eu estou muito bem acompanhado do Dr. Roberto Medronho, que está aqui para nos dar várias dicas sobre esse possível tema para a redação do Enem. Primeiramente, Dr. Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Vamos dar uma boa tarde, um bom dia aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu sou Roberto Medronho, médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente sou professor da Faculdade de Medicina da mesma universidade. Estou aqui para tentar ajudá-los. Excelente, muita gente do outro lado, doutor Roberto, com certeza vai te ouvir falando assim, eu quero ser médico um dia que nem doutor Roberto. E essa trajetória começa amanhã com a galera fazendo a prova do Enem, sucesso para todo mundo. Doutor Roberto, vamos começar a primeira pergunta pensando o seguinte, os alunos vão fazer a redação do Enem e é muito importante que eles saibam que a redação ela segue um roteiro. Eu preciso começar definindo o assunto, contextualizando para o examinador, quem vai ler o meu texto, do que se trata essa proposta. O tema em questão sobre as epidemias no Brasil. Como é que eu posso explicar numa redação, num texto, o que são as epidemias, de onde vem esse assunto, qual a importância da gente discutir isso? Bom, em primeiro lugar é necessário definirmos, o que é epidemia. Epidemia é aumento brusco, temporário e significativamente elevado do número de casos de uma determinada doença. Quando eu falo brusco, é porque é o início súbito. Temporário, porque ele tem que retornar depois ao número médio regular. E significativamente é definido estatisticamente. Você faz uma média dos últimos 10 anos e, se tiver acima daquela média, como pesquisa eleitoral, que fala de o candidato teve tantos por cento, 95% pode ser, teve 10%, 95% pode ser de 8 a 12. Então, nós também construímos isso antes do processo epidêmico para acompanhar as epidemias. Então, o aumento brusco, temporário e significativo do número de casos de uma determinada doença é o que configura a epidemia. Legal, muito bom, bom esclarecimento até para nortear quem vai ler nossa redação do que se trata o assunto. Beleza, a redação começou, o aluno escreveu um pouco sobre isso. A gente pode entrar agora no mérito de buscar entender quais são as causas da discussão desse problema no Brasil. Por que ainda existe o problema de epidemia em larga escala, não sei se a gente pode dizer ainda em larga escala no Brasil, de onde vem, por quê, quais são inclusive as consequências se a gente não resolve um problema desse no cenário brasileiro? Bom, em primeiro lugar, a epidemia é uma coisa que ocorre no mundo inteiro, mas principalmente nos países tropicais, naquela zona tropical que vocês estudaram em geografia. Nós temos diversos fatores. Primeiro, diversas formas de epidemia. Existe a epidemia que é uma epidemia por fonte comum. É aquela epidemia em que você contamina um determinado, por exemplo, uma determinada caixa d'água, de febre de hepatite A, por exemplo, e as pessoas consumindo aquela água naquele mesmo momento, de repente tem um número enorme de pessoas adoecendo praticamente no mesmo momento. A gente chama de epidemia explosiva ou por fonte comum. E tem epidemia também propagada, que é aquela epidemia que é transmitida pessoa a pessoa, em que eu me contamino, como é a gripe, por exemplo. Eu me contamino e aí entro em contato com outra pessoa que também se contamina e daí sucessivamente. Não devemos também esquecer da pandemia. O que é uma pandemia? Nada mais é do que uma epidemia que atinge diversos países ao mesmo tempo. Então, nós tivemos já recentemente a epidemia do vírus da gripe A, do vírus influenza da gripe A, que no início foi chamada de epidemia da gripe suína. Então, por exemplo, quando tem uma epidemia que atinge diversos países, ela é chamada de pandemia. E tem também a endemia. O que é a endemia? A endemia é a ocorrência habitual, regular, na doença, sem ter um pico repentino. Então, a endemia é a ocorrência habitual da doença num determinado espaço geográfico, num determinado território. Então, como é que ocorre a epidemia? Para que tenhamos epidemia, a epidemia depende de qual agente infeccioso. O mais comum são os agentes virais. Por exemplo, todos vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Essas 4 viroses, elas são transmitidas no meio urbano pelo Aedes aegypti. Então, vamos dar como exemplo a dengue, por exemplo. Então, a pessoa infectada penetra numa determinada região e ela está com o vírus circulando no sangue, porém sem nenhum sintomas. Se naquela região tiver pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que não têm
não teve prévio contato com aquela doença. E, ao ser picado, aquela pessoa que entrou naquela região, picada pelo vírus, pelo Aedes aegypti, ela suga o sangue com o vírus. Aí o vírus vai infectar aquele mosquito. Aquele mosquito pica a pessoa, uma outra pessoa suscetível, e ela adoece. E assim sucessivamente. Ele vai picando várias pessoas e num processo de uma onda, literalmente de uma onda, tanto que nós chamamos onda epidêmica, ele acaba espraiando a epidemia. Mais recentemente, vocês viram no noticiário, a epidemia dos vírus Zika, né, que provocou aquele evento gravíssimo no bebê, né, da microcefalia. Então, aquele foi um processo epidêmico característico. Pessoas vieram de outros países, provavelmente do Sudeste Asiático, com o vírus Zika no seu corpo, tendo aqui o Aedes aegypti. E todo o povo brasileiro nunca teve contato com aquele vírus. O Aedes aegypti picou essa pessoa, se infectou, ele quando se infecta, fica infectado para o resto da sua vida e toda vez que ele picar alguém, ele vai transmitir o vírus para aquela pessoa que irá adoecer. Então, é assim que se configura um processo epidêmico. Neste caso, neste exemplo, foi um processo epidêmico provocado por um vetor, que no caso é o Aedes aegypti. Mas também tem aquele da gripe. Como é que é o da gripe? Todos vocês sabem. A pessoa se infecta, sai na rua, vai para a escola, vai para o trabalho, tosse, contamina a outra pessoa, ou então tosse, coloca a mão. E aquela mão ele segura em vários objetos, na maçaneta, na bica, e outra pessoa que inadvertidamente tenha pego naquela maçaneta, naquela bica, e depois leva a sua mão à boca ou come alguma coisa, pode ser contaminado. Então, são esses dois grandes tipos de processos epidêmicos que ocorrem no Brasil e no mundo como um todo. Para você ter um exemplo, o vírus influenza, nos Estados Unidos, que é um país considerado de primeiro mundo, todo ano, no inverno deles, tem epidemia de vírus influenza lá nos Estados Unidos. Foi ótima essa resposta, bem completona do Dr. Roberto, porque tivemos uma aula de biologia, ele foi inclusive diferenciando epidemia, endemia, pandemia. Eu bem lembro disso da época do colégio. O pessoal que vai fazer prova de biologia deve estar com isso aí bem fresquinho. Mas ele deu uma resposta bem completa, porque eu ia fazer uma pergunta para ele. Isso é um problema discutido só no Brasil? Ele já acabou dizendo que, na verdade, isso pode ocorrer em escala mundial. Foi a hora que ele diferenciou. Ele também trouxe a questão das complexidades, né? E diferenciando gripe do tipo tal, a gripe suína, teve muita gripe suína, 2008, 2009, né? Foi aí que eu aprendi, inclusive, doutor Roberto, a espirrar, não mais assim, mas espirrar por dentro da camisa, para parar de espirrar, assim, para você parar de espirrar e cumprimentar as pessoas depois. Doutor Roberto, o papo está ótimo, tenho certeza que os alunos estão aprendendo bastante, mas eu queria levar um ponto aqui, que é o seguinte, a gente ainda não mencionou se as epidemias no Brasil são um desafio para a saúde pública. Sim, certamente. Na verdade, uma das funções principais da saúde pública é a prevenção das doenças, né? Então, nós temos, dentro das secretarias municipais, estaduais e no Ministério da Saúde, todo um sistema de vigilância epidemiológica que faz, literalmente, vigiar a ocorrência dessas doenças. Então, como eu disse inicialmente, se a doença estiver ocorrendo dentro de um padrão habitual que ocorre, né, você, obviamente, adota as medidas preventivas, mas não está configurada uma epidemia. Mas quando ela começa a subir, aí sim é que você começa a agir de forma mais intensa para controlar. Então, as epidemias sempre serão um grande desafio para a saúde pública do mundo inteiro. Eu costumo dizer, eu falo uma frase de um grande pesquisador, que diz que a relação entre nós e os micróbios, né, os micro-organismos, poderíamos tratar como se fosse um thriller, né, e um thriller de suspense, que seria a nossa inteligência versus os genes deles. Então, o que nós buscamos o tempo inteiro? Buscamos vacinas, buscamos medicamentos, para que nós possamos combater esse agente que está provocando aquele processo de saúde e doença no indivíduo. Engraçado que o doutor Roberto ele trouxe um comentário interessante, que as epidemias são e sempre serão um problema de saúde pública de difícil resolução.
né? Porque para terminar, a gente precisa só dizer uma coisa, a redação do Enem tem o lance da proposta de intervenção, o que pode vir a acontecer para amenizar o problema, e acho que com certeza a gente pode chegar a uma conclusão meio natural de que o governo precisa estar sempre alerta, né? Sempre atento em situações de epidemias espalhadas pelo país inteiro, assim como todo um caráter também de instrução, de orientação ao cidadão para se precaver de um problema ligado à epidemia. Que a gente chama de educação para a saúde. Na verdade, nós temos 3 coisas fundamentais. A primeira delas, os governantes têm que agir no processo de saúde e doença, no caso do mosquito, combater firmemente o mosquito. Segundo, mobilizar a população para que ela também o faça. E, em terceiro lugar, é fundamental que a gente tenha pesquisas que possam avançar no conhecimento de uma vacina, caso a doença não tenha vacina. Ou, então, de um tratamento, caso a doença ainda não tenha tratamento, como é, por exemplo, o caso da dengue. Excelente. Doutor Roberto, a gente fica muito agradecido com a sua participação, com certeza. Depois dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, os alunos estão super orientados para arrebentarem na redação da prova de amanhã. Muito obrigado. Nada. Até a próxima vez. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.